Bom, pessoal, aqui fazendo um review, a gente fez a criação do banco, criação das tabelas, tá? Tipos de dados, chave primária por enquanto, e agora a gente vai ver um pouquinho sobre insert, e eu já vou começar com uma set aí bem bacana para vocês. Bom, se eu vier aqui, select all from J3W peças, tá? Eu acho que eu não falei, mas aqui o select basicamente ele seleciona os dados da nossa tabela. Então a estrutura é select, depois o segundo parâmetro, o primeiro parâmetro no caso, né? É o que nós queremos ver, exibir, retornar, né? Eu coloquei asterisco, que seria a mesma coisa que tudo, tá? Então selecione tudo da tabela produtos. Mas eu coloquei aqui o nome do banco, dois pontinhos e a tabela, que é uma set que a gente viu lá no início para fazer a criação, tá? Ou seja, ela serve para criação de tabela, para seleção e também para inserção. Se eu fizer isso daqui, ele não vai retornar nada, né? Apesar dele retornar, né, as colunas ID, nome, preço, embalagem e descrição, o dado efetivamente aqui ele não tem absolutamente nada. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode fazer um insert, tá? O insert, ele tem a seguinte estrutura. Então a gente vai colocar aqui, ó, copiar o código já pronto aqui, eu vou colocar lá insert into e values. Então, insira dentro da tabela produtos os respectivos valores, né? Só que aí tem um esquema, tá? Não se esqueçam. Quando eu coloco aqui que vai inserir os dados dentro dessa tabela de produtos, eu também tenho que especificar quais dados que eu vou inserir dentro dessa tabela. Então, por exemplo, lá na tabela produtos, deixa eu diminuir aqui, o ID ele é um alto incremento, logo eu não preciso preencher ele, certo? Nome eu tenho que preencher, tem até uma regra aqui que fala que ele não pode ficar vazio. O preço ele também não pode ficar vazio, o resto é opcional. Então se eu tenho que colocar o seguinte, eu tenho que colocar aqui nome, que mais a gente vai colocar? O preço, e a embalagem. Eu coloquei ali descrição, mas eu acho que eu não vou colocar nada a princípio, tá? E sempre entre parênteses, né? Então aí fica mais ou menos assim. Tentem sempre colocar um espaço para ficar bonitinho, mais visível, tá? Fácil de leitura. E velhos, eu tenho que colocar os respectivos valores de acordo com a ordem. Então, por exemplo, em nome eu quero que seja igual a, por exemplo, DVD, leitor de disco. O preço, repare que eu coloquei o nome entre aspas simples, porque isso aqui é um varchar, tá? É um conjunto de caracteres, inclusive tem espaço, aí eu tive que colocar dessa maneira. Agora, o preço, como ele é um float, cadê? Aqui, ó, preço é um float, né? Um caso de cima, etc. Eu vou colocar 35. Beleza? Preço e embalagem eu vou colocar aqui novamente entre aspas simples, pequeno. Maravilha? E vou fechar aqui os nossas aspas simples. Só que vamos supor, né, o que acontece? Qual tipo de erro acontece se, por exemplo, não coloco o preço? Né? Se eu vier aqui e der um delete aqui, delete aqui. Porque não está errado isso daqui, realmente não está errado. Eu estou colocando o nome, né, que é leitor de disco, embalagem pequena, tá certinho. Eu especifiquei os campos, especifiquei a coluna. Mas se eu vier aqui dar um F5,
ele deu uma mensagem de erro, né? Nível mensagem 515, tá? Tem até documentação aí da Microsoft e do SQL que tem um conjunto de erros padrões, tá? Mas aqui mesmo, apesar de ele dar a mensagem 515, ele também já explica pra gente aonde que está esse erro e por qual motivo ele aconteceu. Aqui ele fala que não foi possível inserir o valor no, né, ou seja, valor em branco, vazio, na coluna preço. Por que não? Porque uma das regras de negócio que nós determinamos lá é que no, ou seja, não pode ser vazio. Inclusive aqui, ó, nome e preço. Então a gente tem que colocar que nem estava antes. Só que no mercado de trabalho, na empresa que a gente pode trabalhar, aqui é uma set, tá? A gente trabalha com uma quantidade de dados muito grande. Então é normal a gente escrever o seguinte comando: begin. Vamos ver aqui se eu acho. Aqui tem essa parte também. A gente vai usar um comando que se chama begin transaction, tá? Que seria assim: begin transaction. Porque o que é isso aqui? Inicie a transação. Para quem já trabalhou um pouquinho com controle de versionamento de versões, né, o commit, ou o Git, GitHub, por aí vai, a gente tem isso lá no nosso sistema, que basicamente é o seguinte: aqui ele fala para o nosso SQL, tá, para o nosso TSQL, que a gente vai começar a fazer transação de dados, que pode ser insert, delete, update, tá? A gente vai fazer alguma modificação, tá? Só que pode acontecer de colocar os dados indevidamente. Então eu vou falar lá, begin transaction, certo? Vou dar um F5. Comandos concluído com êxito, não houve mudança alguma. E eu vou pegar e vou dar um F5 aqui para inserir o dado. Ele falou que uma linha foi afetada, maravilha. E eu vou selecionar aqui o nosso select de novo. E o nosso produto está lá. E notem que o ID, né, que é um autoincremento, foi inserido com sucesso. Descrição não foi preenchido, está como null. Tá? Embalagem pequeno, preço 35 e o nome do respectivo produto. Só que suponhamos que eu tenha inserido o dado, por algum motivo eu peguei e falei, opa, tá errado. Como eu usei o Begin Transaction, tá? Eu posso desfazer a última alteração que eu fiz no banco. Se não tivesse usado o Begin Transaction, eu ia ter que dar um delete, all, from. Eu ia ter que dar um delete aqui nesse ID, né? Deletar esse dado específico que eu coloquei errado. Como eu usei o Begin Transaction, eu dou um rollback. Caraca, eu estou escrevendo errado. É tudo junto, será? É tudo junto. Eu vou dar um rollback, só nele eu vou dar um F5. Comando concluído com esse, de quando eu selecionar novamente, os dados não estão lá. Por que não estão lá? Porque na linguagem popular, fazendo uma analogia, o begin transaction ele é como se ele cria um ponto de restauração, tá? Antes que nós façamos qualquer tipo de alteração. Aí eu dei um rollback, opa, desfaz, né? Voltar para o início, por favor, que era quando não tinha nenhuma informação lá dentro. Mas suponhando que eu tenha noção de que eu tenha feito tudo certinho, eu tenho outro comando que se chama commit. Ou seja, olha lá, vou dar um begin transaction novamente, vou dar um insert, vou dar um select. Ah, tá tudo certo, não tem problema, tá tudo certinho, bonitinho, maravilha. Aí eu venho aqui e dou um commit. Ou seja, ele confirma, né? Ele salva efetivamente as alterações que foram feitas, aí não tem como se desfazer, tá? Se eu der um select aqui, tá lá. Se eu der um rollback, em tese, ele não vai funcionar, ele deu um erro.
a solicitação rollback transaction não tem um begin transaction respondente, ou seja, não tem como nós retrocedermos as últimas alterações porque não temos um ponto de restauração. Beleza? Bom, a ideia é essa. Eu tenho aqui um script meu, uma colinha minha, que eu vou estar utilizando para preencher as outras informações. Agora aqui é o seguinte. Como eu quero preencher mais de um dado, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu dei uma pausa aí, eu quero que vocês notem o seguinte, tá? Prestem atenção no seguinte. Aqui, no exemplo que nós demos, eu inseri um dado só. Ou seja, eu dei um values, coloquei entre parênteses e pronto. Agora, quando nós queremos inserir 2 ou mais dados, né, algumas pessoas iriam fazer o quê? Ficar copiando e colando esse mesmo comando aqui, né? Aqui, aqui, aqui. Não, mas ia ficar um código muito sujo. Então a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu posso colocar lá o insert então uma única vez com seus respectivos campos e values, né? Entre parênteses, vou colocar lá a mesma coisa, só que aqui eu vou colocar uma vírgula, tá? E vou ficar repetindo aqui as informações. Diferentes, óbvio, né? Ficaria mais ou menos assim. Né? Que é um parâmetro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Fica dessa maneira. Vamos ver se vai dar certo, mas só que antes vou dar um begin transaction. Vou dar uns... Deixa eu dar um rollback aqui só para ver se tinha alguma coisa aberta. Não tem. Temos só uma informação. Eu venho aqui e dou um insert. Ele fala lá, ó, foram inseridas 7 linhas, né? 7 linhas diferentes aí afetadas. Agora eu dou um select e eu tenho as informações lá preenchidas. Tá tudo certo? Beleza, eu venho aqui e dou um commit, confirma, né? Beleza, tá feito. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu tenho um outro banco aí já criado, no qual eu tenho alguns usuários. Tá? Então vamos lá. Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção nesse comando aqui que eu inseri, tá? Que é o seguinte, eu peguei os dados, tá? De um banco que se chama DB Usuários, aonde tem uma coluna lá que se chama alunos, tá? E eu peguei aqui, eu dei o seguinte comando, select de selecione top 5, ou seja, os primeiros 5 alunos, né, cadastrados, com as respectivas colunas nome, bairro. Agora olha só aqui, ó. Aqui eu setei, né, eu determinei o valor, né? Eu não coloquei o nome da coluna que tem lá no banco. Eu determinei um valor padrão no momento que eu estou selecionando os dados, que foi São Paulo, tá? E então eu coloquei São Paulo, só que aí eu coloquei as cidade, tá? Aí aqui logo aqui cidade, no caso, é o nome da coluna que eu estou determinando, tá? Aí depois eu fiz a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Eu coloquei 0,03, seria 3%, que corresponde ao valor da comissão, tá? Só que eu não coloquei o ES, tá? Porque o ES, ele é uma coisa nova, digamos, uma nomenclatura, tá? Boas práticas mais recente. Antigamente já é algo antigo, que já existe, tá? Mas ainda funciona. A gente pode ocultar o ES aqui para determinar o nome de uma coluna, que acaba funcionando. Na documentação você vai ver isso daqui como alias, tá? Alias em português seria a mesma coisa que apelido, tá? Então eu dei um apelido para essa coluna aqui de cidade, essa outra de comissão. Aqui depois eu setei, tá? Eu fiz uma conversão, porque é o seguinte, dentro dessa tabela de alunos, ele está trazendo, além da data de nascimento, que é dia, mês e ano, ele estava trazendo para mim o horário, né? Hora, minutos e segundos. Só que eu não quero isso. Eu quero exclusivamente a data, só o dia, né? Então eu fiz uma conversão, tá?
Aqui eu usei o convert, sendo o primeiro parâmetro tipo de dado que eu quero converter, que é do tipo date, que corresponde só ao dia, mês e ano. A coluna, tá? E aqui já é o apelido, né, que eu acabei dando para ele. Vamos ver lá, tem de 1 até 5, né? Estão funcionando, tem 5 dados aqui. Só que a ideia agora é fazer com que esses 5 indivíduos aqui fiquem dentro da tabelinha que a gente criou lá, que se chama vendedores. Beleza? Para nós fazermos isso, nós vamos fazer o seguinte, né? A gente vai fazer um terceiro método aí de inserção de dados. Eu vou fazer o select, tá? Que eu já fiz aqui. E eu vou colocar aqui agora aquela primeira estrutura padrãozinha lá. Então, vou colocar aqui insert into. Deixa eu diminuir um zoom aqui um pouquinho. Desculpa, pessoal. Pausem o vídeo, tá?